Amém, amados? O pessoal que está lá fora, vamos entrar, por favor. The Flash. Aquele pontinho conta na média. Conta na média. Conta na média. 84, página 84. Amém, queridos? Vamos dar início, então, à nossa aula. Lembrando os irmãos, nós já estamos chegando e nos aproximando do encerramento do curso, amém? Nós teremos aí uma aula extra, tá? Que não está ali no calendário, mas eu já reforço a vocês que dia 7 de maio, próximo domingo, a gente tem aula. Amém? Depois nós vamos ter aí um período também de intervalo. E nesse período de intervalo, talvez a gente faça novamente o que nós fizemos no outro intervalo, tá? Porque a próxima aula vai ser no dia 21 de maio. Então, no dia 21 de maio, até o dia 21, do dia 7 até o dia 21, nós vamos, talvez, aí, disponibilizar outros vídeos complementares para vocês assistirem, amém? Módulo 3, página 84. Módulo 3, página 84. Nós iremos agora, então, falar hoje sobre o capítulo 3 do módulo 3. O líder é a autoridade espiritual. Amém? Nós iremos ver só essa aula hoje, tá? Porque essa aula é uma aula longa. Então, a gente vai trabalhar com muita profundidade essa aula, porque ela é uma aula que vai falar de algo muito importante para nós. Amém? Todos encontraram? Ela está apagadinha. É o capítulo 3 do módulo 3. O líder é a autoridade espiritual. Alguns irmãos pediram, tá? Só vieram fazer a prova porque estão com algum familiar doente ou porque estão doentes. Então, por isso que diminuiu um pouquinho mais o número de irmãos. Mas a gente está gravando. Está gravando aí já, Pet? Beleza. Amém, pessoal? Pedi para ficar só o Pet lá na mesa. Os demais vêm para cá para a gente poder ficar junto, irmãos. Vamos participar junto. Purê de batatas. Agora pode ter purê de batatas. Aí agora vocês não querem o purê de batatas. Amém? Então tá. Alguém ainda não encontrou? Todo mundo encontrou. A característica mais importante da vida de Josué, que determinou todo o sucesso de sua trajetória, é que ele sublinha essa frase: aprendeu a se submeter à autoridade espiritual. A gente vai trabalhar um conceito que esse conceito vai cair em prova, tá? Se vocês quiserem botar um pezinho do lado aí, com certeza isso aqui a gente vai colocar na última avaliação. Por quê? Porque isso aqui é a essência, irmãos. É a essência. Nós temos que entender, isso eu falei, acho que não sei quantas aulas atrás, não vou me lembrar, mas eu falei para vocês a importância da autoridade espiritual. E uns chamam de cobertura, outros chamam de autoridade. O que nós vamos ver aqui na Bíblia? Que Josué teve a compreensão da autoridade espiritual de Moisés sobre a vida dele, de José. Então Josué, ele vai se tornar o líder que vai conduzir o povo efetivamente na entrada da terra prometida. Por quê? Olha o que diz o segundo tópico ali. Ó. O que é uma autoridade espiritual? É o revestimento, anota, sublinha, é o revestimento que Deus dá a um homem para que ele cumpra o propósito divino. Aqui a gente poderia ficar 2 horas falando sobre isso. Por quê?
Porque autoridade espiritual, queridos, não é autoridade humana. E tem muita gente que confunde autoridade espiritual com autoridade humana. Tem muita gente que se posiciona num lugar que Deus colocou ele com uma autoridade espiritual, porque a autoridade humana, por exemplo, um líder, eu vou pegar aqui um chefe, um gerente. Ele tem uma autoridade humana. Ele foi empoderado como gerente. Agora, no mundo espiritual não funciona assim. Por quê? O que Jesus fez quando ele quis ensinar para os discípulos que eles estavam errados? Que o líder é aquele que conduz, que corrige, que ajusta o curso. Interessante que na última ceia eles começam a brigar porque eles queriam saber quem era o maior para ficar sentado mais perto de Jesus. O que Jesus faz? Lava os discípulos deles. Como é que Jesus ensina eles? Servindo eles. Então nós temos que entender duas coisas aqui. Primeiro, todos nós temos que estar submetidos a uma autoridade espiritual. Segunda coisa, quando nós como líderes, e é isso que a gente vai ver aqui, porque o título diz, o líder é a autoridade espiritual. É. Do verbo ser. Eu, como autoridade espiritual, vou levantar o meu nariz, vou estufar meu peito, vou me sentir maior, vou me sentir superior, vou me colocar numa condição de superioridade em relação aos meus liderados na célula? Não, de maneira nenhuma. Porque a autoridade espiritual não é autoridade humana. Pode escrever aí nas tuas anotações. A autoridade espiritual não é autoridade humana. Irmãos, isso é o segredo do sucesso de uma célula. Eu tenho que entender que eu não sou, como autoridade espiritual, alguém empoderado, posicionado acima dos demais. Autoridade, me ajudem aqui porque agora me deu um branco. Quem é que anotou aí? Amém, muito obrigado. A autoridade espiritual não é autoridade humana, porque eu já emendei outro assunto aqui, já esqueci a frase que eu falei. A autoridade espiritual não é autoridade humana. Exatamente, é o que serve. Jesus disse isso. Jesus foi o exemplo de líder, irmãos. Me mostra nos 4 evangelhos que narram a biografia de Jesus na terra, em qual momento que ele se utilizou da autoridade dele para humilhar alguém? Em nenhum momento. Quando ele corrigiu Pedro, ele chamou Pedro em particular. Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes para Pedro. Ele deu significado para a correção que ele estava fazendo com Pedro. Gente, jamais use a tribuna do altar ou nem tão pouco da tua célula para corrigir alguém com indireta. Isso não se faz. Isso não se faz. Eu sempre costumo dizer nas reuniões de diretoria, irmãos, jamais, eu tenho uma frase que eu trago em toda reunião de diretoria que eu abro. Quem já participou vai lembrar dela. Elogie publicamente e corrija em particular. Então, pode ter certeza, eu sempre digo isso, jamais, se um dia a mensagem falar contigo aqui, não é o pastor dando indireta, é o que o Espírito Santo está falando contigo. Porque jamais, em cima desse altar, alguém vai dar indireta para alguém. Então, entenda que a autoridade espiritual, irmãos, é algo que é concedido por Deus. Amém? Dúvidas? Vamos continuar. Você pode ter 50 anos de igreja, ter um curso teológico e mesmo assim não ser uma autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual não é tempo de igreja. Aí tem uma coisa que muitas vezes a gente vê um novo convertido, ele entra na igreja e ele sai voando. Por quê? Porque ele entrou na visão. Qual é a visão, irmãos? Ir e pregar o evangelho e fazer discípulos. Quem é o sujeito do ir? Ele é implícito, está lá, é português. Jesus ele não identificou o sujeito quando ele mandou ir. Qual é o sujeito? Vocês. Qual é o pré-requisito de vocês? Jesus não deixou.
Não vai só o homem canela de fogo, o homem que fala xalalababá. Não. A mulher do coque, não. Ide, esse ide é para qualquer um de nós. Se eu estou 50 anos na igreja, sentado, acomodado, aquietado, só criticando, eu não sou uma autoridade espiritual. Exatamente. Agora, se eu entro na igreja, aceito Jesus, entendo a visão, e eu tenho sede, eu quero ganhar almas, eu mergulho na Bíblia, eu estudo, eu vou participar dos cursos que a igreja está disponibilizando, eu vou me aperfeiçoar, eu vou dizer para o meu líder, olha só, eu quero ser um ganhador de almas. Esse cara vai voar. Esse irmão, essa irmã vai voar. Ah, mas ele não tem tempo de... Onde é que está escrito na Bíblia que tem que ter tempo? Me prova na Bíblia onde é que está escrito que tem que ter tempo, não sei de quanto. Não existe, irmãos. Só para você ter uma ideia. Paulo chega na casa de Priscila e Áquila, na cidade de Éfeso. Ele não fica lá mais do que um mês. Ele vai embora e quem é que assume a igreja? Priscila e Áquila. Quando Harold Williams chegou no Brasil, com 30 dias que ele montou a tenda da Água Branca, no centro de São Paulo, 30 dias, está documentado em vídeo, está no YouTube, procura lá. 30 dias, ele está mandando, com 30 dias ele está mandando missionário para o interior de São Paulo. Com 30 dias. Só que ele abriu a tenda lá, que ele foi buscar dinheiro nos Estados Unidos, para abrir. A tenda foi a primeira igreja do Evangelho, né? Quadrangular. Depois do interior de São Paulo, onde a igreja, que foi a primeira igreja, São João da Boa Vista, que é a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Mas é em São Paulo que Deus dá a visão para ele, tanto que até a década de 80, a Igreja do Evangelho Quadrangular era conhecida como Cruzada Nacional de Evangelização. Por quê? O que é uma cruzada? Vocês sabem o que é uma cruzada? Já ouviram falar? Já ouviram falar nas cruzadas no tempo da Idade Média? Eram comitivas itinerantes que tinham um propósito. Então, a Cruzada Nacional de Evangelização era uma comitiva itinerante com o propósito de quê? Evangelizar. Com 30 dias, os primeiros missionários que haviam aceitado Jesus, naquele intervalo de 30 dias, já estavam pegando a Bíblia debaixo do braço e se emaranhando nas entranhas do Brasil, pregando o Evangelho Quadrangular. Está na nossa essência. Então, nós não podemos, se nós queremos ser uma igreja em célula, nós não podemos tolher, nós não podemos limitar, burocratizar, criar regras humanas para estabelecer quem pode e quem não pode. Não. Não está na nossa mão. Entenda uma coisa, Deus está te comissionando. Ele está te chamando para esse propósito. Tu não está aqui, querido, para... Vai ser lindo, já adianto para vocês, domingo eu vou falar sobre isso. Domingo a gente vai falar da formatura. Te prepara que vai ser uma cerimônia fenomenal. Uma cerimônia top, de um padrão superior. A gente passou um dia inteiro planejando essa cerimônia. Você te prepara que você vai ser reconhecido, honrado, valorizado. Mas agora, esse não é o propósito. Entenda, queridos, que nós precisamos viver, tá? A busca constante do chamado. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 11. Está aí na tua apostila. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem é que decide? É o pastor? É o líder? É o Espírito Santo. É ele. Paulo está dizendo isso para nós aqui, ó. Mas um só é o mesmo Espírito. E opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tu quer poder, meu querido irmão? Entenda que a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a igreja é dele, as pessoas são dele. Você e eu somos mordomos.
Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Está falando dos dons. A gente vai falar mais na frente sobre os dons de novo. Porque na tua célula, como líder, tu tem que identificar os dons. Tem um que é evangelista, tem outro que gosta de ensinar, discipular. Tem outro que ele é cheio da unção, ele é profeta, ele é usado para falar, para declarar, para trazer palavra de vitória. Ô, meu irmão, tem uma palavra de autoridade para a tua vida. É profeta. Entendeu? Tem dom de profeta. Agora, perceba o seguinte, queridos. Nós temos aqui 4 características fundamentais que provam que o líder se submete à autoridade espiritual. Então, qual é a ideia aqui do livro, que foi muito feliz na construção desse capítulo? O autor, né? Ele identifica 4 características fundamentais, necessárias, que provam que o líder se submete à autoridade espiritual. E quais são elas? O líder deve ser o quê? Obediente. E, amados, a obediência é uma marca clara de uma pessoa que aprendeu a se submeter à autoridade espiritual. Eu preciso, muitas vezes eu não vou concordar, mas eu vou ser obediente. Ah, sim. Quer falar? Pode falar? Olha o que diz em Êxodo 17, 9 e 10. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. É o que a pastora falou. Então, mas está errado, não concordo. Amém, irmão? Ora a Deus. Mas seja submisso, ou melhor, obediente, né? Aquilo que você precisa fazer. Seja obediente. Ensine isso para os teus liderados. Para as pessoas que caminham contigo. Porque, queridos, Moisés deu uma ordem a Josué e ele obedeceu. O líder, ele deve servir à autoridade espiritual. Uma outra marca de quem aprendeu a submeter-se é de que o líder tem prazer em servir a sua autoridade espiritual. Olha o versículo 13 do capítulo 24 de Êxodo. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E sucedeu da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Esses 2 versículos, eles trazem qual o significado para nós aqui? A herança que Josué alcançou de se tornar aquele que substituíra Moisés, foi validada, escute isso, foi validada pela obediência servidora de Josué a Moisés. Porque além de obedecer, ele serviu. E, irmãos, entenda uma coisa, quando você consegue viver isso, transmitir isso, construir essa visão servidora, a nossa igreja, a igreja em célula, que é o caminho que nós queremos trilhar, é para onde a gente quer ir, é uma igreja que não vai ter diferença. É uma igreja que não vai ter disputa interna. É uma igreja que não vai admitir interesses humanos sendo inseridos naquilo que é exclusivamente interesse espiritual. Irmãos, olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo espiritual não é democrático. Pastor, não estou entendendo.
Nós vivemos em uma democracia, como sociedade, política e social. Mas no mundo espiritual ele não é democrático. Ele é monárquico. Há um Deus único, soberano e suficiente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Amém? Ele é o nosso Deus. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Você está entendendo a diferença? Quem está entendendo diz amém. Então nós não podemos querer trazer, o que nós estamos olhando aqui, irmãos, o título diz, o líder e a autoridade espiritual. Nós estamos olhando para uma visão espiritual. Por isso que eu disse para você que a gente vai ficar nesse capítulo até as 10 da noite. A vida de um líder que tem autoridade espiritual é a vida de um líder obediente e servidor. A vida de um líder que tem autoridade espiritual é uma vida de obediência e servidão. Porque o líder é aquele que serve. Ele não tem honra humana. Porque a glória não é dele, a glória é dele, sempre dele. Então, querido, nós temos que entender que conceitualmente eu preciso bater nessa tecla com você, porque aqui a gente tem uma ruptura. E essa ruptura tem que ficar clara para nós temos que entender isso. Eu estava conversando com um dos nossos irmãos aqui, fazendo um trabalho de aconselhamento. E eu disse para ele, aqui dentro da igreja, como pastor, porque eu trabalho com, né, os irmãos sabem que eu trabalho, não preciso estar falando, então lá eu tenho que ser um gerente, tenho que ser um gestor. E eu disse para ele, aquilo que eu pratico lá no meu trabalho, eu não posso praticar aqui dentro. Porque lá eu exerço uma autoridade humana, aqui eu sou um servo de Deus e Ele me delegou uma autoridade espiritual. É totalmente diferente. Pois é, pastor, já me falaram. Um irmãozinho falando, disse que lá tu é meio estressado, né? Aqui tu é calmo, tranquilo. Eu digo, então, irmãos, a gente tem que entender. Eu não posso bater na mesa, eu sou o líder aqui. Não sou eu que sou líder. A autoridade não é minha, é de Deus. Então, quando Josué serviu obedientemente a Moisés como sua autoridade espiritual, Moisés abençoou Josué. Quando você é obediente, servo fiel à sua autoridade espiritual, você é abençoado. E Deus ele vai derramar mais autoridade espiritual sobre a tua vida. Porque quem é que ocupou o lugar de Moisés? Josué. A honra imputada a Josué foi conquistada por ele através de uma servidão, né, uma obediência servidora. Fica melhor assim, uma obediência servidora. Dúvidas? Quem está entendendo diz amém. Então perceba, queridos, que Josué era o comandante-chefe do recém-formado exército de Israel. No deserto ele servia a Moisés porque ele entendia o que significava uma autoridade espiritual. A submissão à autoridade espiritual é constatada na disposição de servir no dia a dia. É uma atitude prazerosa, de ser útil, a fim de que o reino de Deus cresça a cada... Olha só, irmãos, escute isso. Eu vou trazer um testemunho prático para vocês. Falando de Harold Williams, quando a igreja iniciou, em 1951, um dos convertidos e que se tornou um missionário era um juiz de batina.
Ele era juiz, mas quando ele entregou o coração dele para Jesus, Harold Willis, ele gravou, ele registrou em vídeo o começo da igreja no Brasil. Então, nós temos a felicidade de ter os autos históricos desta igreja que Deus, né, trouxe aqui para esse país, aonde nós servimos o Senhor, em vídeo. E esse juiz, ele aparece no vídeo. Eles filmaram ele dentro do fórum, como juiz. Olha para mim. E depois aparece ele com um machado na mão, cortando e arrumando um pau que seria utilizado, né, desses, né, de eucalipto, né, para se tornar um mastro de uma tenda que havia sido, já com poucos meses de igreja, comprada para ser a segunda tenda utilizada no propósito de evangelizar o Brasil. Juiz, com machado na mão. O que ele estava fazendo ali? Servindo. Servindo. Entenda, querido, que quando nós compreendemos o nosso chamado missionário, porque a célula é um chamado missionário. Por isso que tem que ter visitante. Por isso que ela tem que multiplicar. Porque ela é um chamado missionário. Eu estou ganhando almas, eu estou evangelizando, eu estou levando Jesus para as pessoas, eu estou apresentando a salvação por meio da estratégia que é a célula. Agora, observe o seguinte, queridos, avance comigo no texto. Há pessoas que acham que somente as pessoas mais simples devem servir. No reino de Deus, quem serve, olha essa frase aqui, ó, no reino de Deus, quem serve é considerado grande. Não importa a sua posição social, no reino de Deus os valores são diferentes. Olha só esse versículo aqui. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Eu não estou sendo servido, eu estou servindo. No reino de Deus os valores são invertidos. No reino do céu os valores são invertidos. O homem, na sua pujante arrogância, ele quer o quê? Ser servido. Mas no reino dos céus, no reino de Deus. Por isso, olha só, eu vou voltar na primeira aula com essa frase. Eu vou voltar na primeira aula. O que eu disse na primeira aula aqui? Eu vou relembrá-los. Nós estamos trazendo uma cultura por meio desse estudo, que você já está na última parte dele, e eu vou te lembrar o que nós falamos na primeira aula. Eu disse na primeira aula que nós iríamos quebrar essa imagem que se construiu de um evangelho baseado no sacerdotismo, no clericalismo, no clero. O sacerdote é o clero, ele está acima. Por que lá na igreja católica apostólica romana do Brasil eles beijam a mão? Tem padre que até hoje no interior as pessoas chegam lá e beijam a mão do padre. Não é assim? É. Se tu olhar a missa do galo, aquele monte de homem com aquele chapéu branco grande assim, né? Eles vão lá beijar a mão do Papa. É. Por quê? Clericalismo. Só que isso veio para a igreja evangélica. Aí tem os pastores que se acham, né? Tem igreja que a tribuna atrás do altar é maior do que as pessoas que estão sentadas aqui. Por que a gente não tem cadeira aqui em cima? Porque ninguém é superior, irmão. Nós temos que quebrar isso. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está deixando claro. Quem é o maior? Porventura é o que serve ou quem está à mesa? Ele está perguntando. Está chamando a gente para reflexão.
Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Quem está entendendo diz amém. Nós temos que entender isso, irmãos. Por quê? Porque a nossa célula vai crescer, vai multiplicar. Nós vamos começar a ter supervisor de célula, supervisor de campo aqui em nome de Jesus. E aí, o que vai acontecer? Eu vou crescer? Não, muito pelo contrário. Não vou crescer, não. Porque se eu crescer, eu vou cair. É assim que Satanás derruba. Porque ele coloca soberba no coração. Não deixa a soberba entrar no teu coração, irmão. Não deixa. Se você crescer, a tua célula crescer, multiplicar, glória a Deus, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, você está sendo um servo fiel que está multiplicando o talento que Ele te deu. Agora, não deixe que a arrogância humana ocupe o lugar que é de Deus na tua vida. Tem muita gente hoje, irmãos, tem muita igreja hoje, aí eles fazem ameaças, né? Ah, porque eu sou um servo de Deus, porque se tocar, porque se isso eu vou amaldiçoar. Está repreendido em nome de Jesus, pode repreender. Repreende em nome de Jesus. E tem gente que está vivendo sob essa opressão, sofrendo. Jesus, ele nos trouxe para viver uma vida de liberdade. Nós somos livres. E a nossa liberdade precisa ser respeitada. Então, entenda que, olha o item 3 ali, o líder deve andar com a autoridade espiritual. Isso é discipulado. Pode escrever do lado ali, ó, discipulado. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Josué andava com Moisés, caminhava com Moisés. Ele foi discipulado por Moisés. Então, quando eu reconheço a autoridade espiritual, eu estou trabalhando o princípio basilar para começar o discipulado. Porque o discipulado, queridos, nós temos que entender, olha a frase seguinte ali, ó. Há pessoas, do verbo haver, né, que preferem se associar às pessoas supostamente mais espirituais do que o seu pastor ou o seu líder. Isso é um problema. Sublinha essa frase. Tem muita igreja hoje, tem muita gente hoje que está corrompendo o seu chamado por causa dessa atitude humana. Se Deus te chamou para servir Ele nesta igreja, sirva Ele com amor. Ah, mas lá na igreja do fulano, lá, o poder, o não sei o quê, o derramamento disso, daquilo outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E essa é algo, é uma reflexão que você tem que fazer de maneira profunda todos os dias. Quem é que opera? É o pastor ou é o Espírito de Deus? Sempre. Se tu tem um lugar onde o centro está sendo o homem, cuidado. Aonde o holofote sobre o homem está maior do que sobre o Espírito Santo, cuidado. Aonde as atenções estão voltadas para a personificação humana, cuidado. Davi diz o seguinte, eu fui gerado em pecado pela minha mãe. O que Davi está dizendo aqui nessa frase? Lá no Salmo 51? Ele está dizendo o seguinte, irmãos. Nós somos gerados, a nossa natureza humana é pecaminosa. Sabe o que isso significa? Por mais que o homem seja qualificado, habilitado, talentoso, tenha dons, e os dons são irrevogáveis, por mais que isso exista, este homem, por si só, ele não pode, ele não tem autoridade para fazer absolutamente nada.
No mundo espiritual, escute isso, no mundo espiritual, o ser humano está totalmente exposto. No mundo espiritual, o ser humano não tem autoridade nenhuma. Sabe por quê, irmãos? O espírito volta a Deus e o pó volta pó. Isso aqui é pó e ao pó vai voltar. Agora, quando dentro de você a luz de Deus habita, o diabo estremece. Se tu disser sai em nome de Jesus, ele sai. Porque tu está revestido da autoridade espiritual que vem do alto. Amém? Exatamente. Então lá na tua célula, querido, às vezes de repente tu chega assim, pá, mas hoje eu não estou num dia legal. Você acha que às vezes não acontece isso comigo, irmãos? Tem dia que eu saio do meu trabalho explodindo, estressado, chateado, frustrado. E tem culto. O que eu faço? O que eu, ser humano, tenho para oferecer? Nada. Mas a graça constrangedora de Deus, o amor dEle, a presença dEle, a autoridade dEle. Às vezes eu estou, sério, não é nenhuma nem duas, irmãos, mas muitas vezes eu estou em cima do altar, e aquilo que está saindo da minha boca está edificando a minha vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem faz a obra. Ele é o anfitrião deste lugar, Ele é o dono deste lugar, Ele é o Senhor deste lugar, a glória é para Ele, a honra é dEle. É Ele que serve o alimento neste lugar. Então, lá na tua célula, você é instrumento, você é receptor, você é vaso, e Ele vai te usar. Amém? Agora vamos lá. Olha o que diz a última frase do item 3. O líder precisa aprender a buscar intimidade com a sua autoridade espiritual, pois esta convivência é fundamental para o progresso de sua liderança. Irmãos, nós vamos falar sobre a hierarquia, ainda nesse módulo, de uma célula, porque a célula vai multiplicando, e como é que funciona essa estrutura conforme ela vai crescendo. Esse é o segredo para que esta célula não seja destruída. Porque Satanás é astuto. Satanás ele vai tentar criar qualquer tipo de artifício para tentar eliminar uma célula que está multiplicando. O líder não deve, olha só, item 4, participar de conspiração contra a autoridade espiritual. Jamais um líder vai participar de um grupo rebelde. Satanás, ele se rebelou. Lúcifer se rebelou no céu contra Deus. Aprenda, queridos, de maneira rápida, que você, para ter sucesso na sua vida, jamais, e isso não é só na igreja, participe de conspiração contra a autoridade. E aí aqui, ele está dizendo o seguinte, a autoridade espiritual, como é que, por exemplo, olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Se você acha que a tua autoridade espiritual não está indo bem, teu líder da tua célula não está indo bem, o que tu vai fazer? Eu vou voltar no vídeo que eu disponibilizei para vocês lá do pastor Eibe. O que o vídeo fala sobre isso? Que ele fala lá num determinado momento, no vídeo número 2, sobre a questão do discipulado. Se o teu líder falhar, o que tu faz? A primeira coisa que tu vai fazer é orar por ele. A segunda coisa que tu vai fazer é falar com a autoridade espiritual do teu líder. Quem está entendendo isso, amém? Amém? Funciona assim, irmãos. Quer ver? Alex, vem cá. Cícero, vem cá. Hoje eu não fiz nenhuma dinâmica com vocês. Vamos fazer aqui, faltando 10 minutos para acabar. Vou acabar no horário, tá?
Olha só. O Alex é a minha autoridade espiritual, é o meu líder. Eu já vou profetizar, é o meu supervisor de célula. Eu sou líder de célula, ele é meu supervisor. Eu sou um líder de célula. Ele está curioso, né? Tu é um pastor de célula. Amém? Está acima do supervisor. Pastor, eu não estou entendendo nada. Calma que tu vai entender. Repita comigo, no mundo espiritual, a ordem e a hierarquia precisa ser clara. Amém? Então, veja bem. Eu, como líder de célula, eu tenho meu supervisor. Só que o meu supervisor, já vou dar uma dica aqui, isso não vai cair em prova, tá? Fiquem tranquilos. Mas uma dica. O supervisor, o que a palavra supervisor significa? Aquele que supervisiona. A palavra supervisão te traz alguma dica de compreensão? O supervisor, ele tem uma supervisão. Viu? Ele tem uma supervisão. Então, o que o supervisor tem que fazer? Ele tem que visitar a célula, ele tem que acompanhar as células, ele tem que manter a sinergia das células que fazem parte da região ou da regional de supervisão dele. Aqui a gente já estabeleceu isso. A gente tem a árvore da vida, tem semeadores, né? A gente está construindo, tem avívanos, a gente está construindo por meio de grupos que vão se multiplicar. No terceiro vídeo de Abiúber fala sobre isso. Fala sobre isso. Aí tá, só que o meu supervisor não está tendo uma supervisão. E aí eu estou incomodado com isso. Isso está me chateando. Aí eu oro por ele. Mas ele, eu vou conversar com ele, faz assim. E ele me enrola, ele me engabela. Ele né, dá uma... Veja bem, viu? Um tapinha nas costas, viu? O que eu vou fazer? Eu vou chamar um terceiro aqui. Vem cá, Elisandro. Aí o Elisandro faz parte, ele é líder de célula também. Viu? Ele é líder de célula também. Só que nós fizemos parte da supervisão dele. Tá? E aí, olha só, letra A. Eu quero que vocês respondam se a A ou a B está certa. Vamos voltar para a prova aqui, tá? Questãozinha prática agora aqui. Aí eu posso tomar duas decisões. Letra A, eu vou lá. Tu tá vendo, o Alex está deixando a desejar, tu não acha? Tu não concorda comigo? Ele tá rateando. Ô, Alex. Vamos conversar, Alex. Aí, Motim, olha o que ele falou aqui. Motim. Olha o que a gente leu aqui, grupo de rebeldia. Tá? Então, letra A, eu inflamo o Elisandro, eu contamino o Elisandro. Letra B, eu chego no pastor de célula, que é a autoridade espiritual do Alex, e digo, ô pastor, olha só, eu estou preocupado com o irmão Alex. Eu queria compartilhar contigo. Já faz uns 2 meses e meio que ele não aparece lá na célula. Há 2 meses, né, irmão? Olha só, acompanhe comigo o raciocínio. O que eu estou fazendo? A autoridade espiritual de quem? Aí, vem cá, Tiago. Agora eu vou promover o Tiago. O Tiago é o pastor da igreja, tá? Uau, pastor da igreja, olha, viu? Olha. Presbítero, bah. Amém, amém. Aí, o pastor de célula chega no supervisor. Vamos fazer o teatro aqui. E aí, só que o supervisor é casca grossa, não, tá? Gerente de banco. Tentou e não conseguiu. O que ele vai fazer? Ele vai conversar com quem? Comigo? Com o Elisandro? Ele vai conversar com a autoridade espiritual dele. Irmãos, quem está entendendo diz amém. Isso é organização, isso é hierarquia no mundo espiritual. Entendeu? Acabou a fofoca. Você está entendendo?
Eu vou preservar, eu não vou compartilhar com o Elisandro, eu não vou chegar para o Elisandro e contagiar o Elisandro com um sentimento que está no meu coração, que eu sei que é errado. Se eu fizer isso, eu estou descumprindo a autoridade espiritual, a hierarquia da autoridade espiritual. Porque quem é a autoridade espiritual na vida do Alex? Quem é a autoridade na vida do Cícero? Agora, perceba o seguinte, e aqui, vamos aplaudir os irmãos aqui? Obrigado, Deus abençoe. Fora que orar é a primeira coisa que a gente faz com Deus. Exatamente, orar. A autoridade é falar com Deus. Primeira coisa é orar. Primeira coisa é orar. Agora, perceba o seguinte, aqui eu vou encerrar. Falta 5 minutinhos. Olha o que diz ali no número 4, tá? Rapidinho, número 4. O líder jamais... Tá, a gente leu essa parte. Agora eu quero que você leia comigo 1 Samuel 24:6. Não está... Tá, olha só. Acompanhe comigo. Não está na sua competência se levantar contra a autoridade espiritual, pois é competência de Deus. 1 Samuel 24:6, Davi tem a oportunidade de matar Saul. O que ele faz? Ai de mim em tocar a minha mão no ungido de Deus. 2 vezes. Para termos uma vida próspera e abençoada, olha só o que está escrito aqui. Nós devemos nos submeter à autoridade que Deus constituiu sobre a nossa vida. E aí ele traz aqui o exemplo de Números 16, do 1 ao 50, que você pode ler como tema de casa. Conta a história de Corá, Data e Abirão. O líder precisa manter um relacionamento de transparência com aqueles que estão acima dele. Todas as vezes que discordar da autoridade espiritual, o líder deve falar claramente, com respeito, mansidão e com a motivação de ajudar o reino de Deus e nunca expor o erro de sua autoridade espiritual. É o exemplo que a gente fez aqui na frente. Tá? Porque nós temos que entender o seguinte, queridos. As consequências para quem se submete à autoridade espiritual. Eu vou rapidamente resumir aqui por causa do horário, que eu quero encerrar às 10. Mas eu quero trazer aqui este exemplo. As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Moisés com as mãos estendidas para quem? Josué. Olha essa energia, olha a equipe, olha só a forma como Deus usa a atitude desses homens que estavam conectados de maneira hierárquica às suas autoridades espirituais. Arão, juntamente com, onde é que está aqui que eu me perdi aqui? Ur, sustentavam as mãos de Moisés, que estava com as mãos estendidas para quem? Para Josué. Deixa eu encerrar com vocês dizendo o seguinte. Imagina comigo, mundo espiritual. O diabo e seus anjos arquitetando contra a igreja de Jesus. Mas imagina, eu não vou chamar os meninos aqui na frente, mas eu quero que você imagine. Toda essa liderança de mãos dadas, unidas e caminhando para o mesmo propósito. Você acha que o diabo vai ter condições de vencer? Nunca. Ele está derrotado. Então, quando nós vivemos o significado dessa autoridade espiritual, quando nós nos submetemos de maneira obediente a ela, reconhecendo a nossa dependência dele, porque lá no céu, queridos, nós viveremos eternamente com ele, justo, verdadeiro, fiel, que vai suprir todas as nossas necessidades. Hoje nós vivemos em um mundo cheio de problemas. Quantas frustrações, quantas injustiças. Coloque-se de pé. Eu quero orar contigo neste momento. Feche os teus olhos. Pode guardar a tua apostila. Curva a tua cabeça. Quando você entende que você
alcança as promessas de Deus na sua vida por meio da fidelidade. Se nós olharmos para Abraão, queridos, o patriarca, ele foi fiel e obediente à voz de Deus. Se nós olharmos para Jacó, também um patriarca, cujo nome foi mudado de enganador para pai de nações, Israel, né? Ele foi obediente à voz de Deus. Quando nós entendemos o que é ser obediente à voz de Deus na nossa vida, queridos, eu vou dizer para você uma coisa, eu tenho certeza, não para a glória nossa, mas para a glória de Deus, que esta igreja não vai parar de crescer. Se haver unidade, sinergia de propósitos, tal como Moisés, juntamente com aqueles homens que estavam ali, Arão e Ur, olhando para quem? Para Josué. Que eu e você possamos estar unidos, olhando para as almas que Jesus quer nos entregar. Pai, nesta noite nós te agradecemos.